Oi? Alguma pergunta? Então, qual é a função dos médios, pessoal? Vamos voltar para o tema da mediunidade e vamos voltar qual é a função dos médios. Ele começa aqui nesse livro, Leon Denis, No Invisível, tá? Que é um tratado, pessoal, para quem quer conhecer mais sobre o plano espiritual, lê esse livro que é muito importante. Então, no Invisível ele diz, não há mais nobre, mais elevado cargo que ser chamado a propagar, sob a inspiração das potências invisíveis, a verdade pelo mundo, a fazer ouvir aos homens o atenuado eco dos divinos convites, incitando-os à luz e à perfeição. Tal é o papel da alta mediunidade. Eu falava aqui, antes de ir para o almoço, que nós passamos por algumas fases do Espiritismo. A primeira fase, pessoal, foi a fase da codificação. Lá atrás, na França, quando a turma se reunia, né, quando ali Kardec é convidado, quando ele faz todo aquele papel de codificar, né, o Espírito de Verdade se apresenta a ele, está na Revista Espírita, e diz, olha, não vai ter flores aqui. Se você quiser desistir, outro assumirá o papel. É outra, pessoal, é outro fundamento do Espiritismo. Às vezes, a tarefa não está pronta, aliás, às vezes o tarefeiro desiste daquela tarefa, outro será substituído. Tá? Porque, como a própria doutrina espírita traz isso na sua luz, né? Que ela não pertence a um, ela não pertence, não é? Mesmo que a gente queira tomar posse disso, é algo que vem de cima. Né? Então veja que a primeira etapa foi essa. Aí depois eu tive a oportunidade de ir à França e fui cascaviar lá, estudar, ver as coisas. Lá eu só encontrei o busto de Kardec no como é? Père Lachaise. Pierre Lachaise. Tudo veio para o Brasil. Né? Aí vem o Bezerra de Menezes, aquela turma daquela época, né? Que fundamentou a evolução do Espiritismo no Brasil. Depois Eurípides, em Minas, junto com Chico, traz uma nova vertente, como Peixotinho e outros, que eram aquele momento de que aquilo que foi colocado no papel, a gente precisava ter firmeza daquilo. E aí vinham as materializações. Aí vieram outros, né? Com as curas espirituais, e aquilo atraía muita gente, e aquilo fazia o quê? Com que a gente percebesse a realidade da coisa. Então as materializações aconteciam, e aquelas obras foram sendo preparadas, como eu disse a vocês, e agora nós estamos nisso aí, pessoal. Nós estamos hoje, e aqueles que são convidados para essa tarefa aí, ó, como o próprio Leon Denis nos traz, temos que tomar pé dessa responsabilidade, de levar isso às pessoas. É a fase da educação espiritual. É aquilo que a gente trabalhou de manhã. O médium hoje ele se educa e ao mesmo tempo ele é um educador. É como um professor. O professor ele é um educador também. Então veja que Leon Denis traz isso. Essa vertente que nós temos que perceber essa responsabilidade, tá? Que não nos torna seres iluminados, muito pelo contrário, pessoas que têm o compromisso de tomar pé da sua própria situação. Dentre aquelas coisas que foram muito importantes, né? Eu esqueci de falar de manhã, sobre de um médium ser um ser iluminado, de ser um ser super poderoso, um popstar. É o contrário nesse sentido. A gente precisa entender que muitas vezes esse médium é uma pessoa que tem compromissos em encarnações passadas. Isso às vezes no plano espiritual foi uma bênção que foi dada a ele. Às vezes ele viria numa condição mais desfavorável, mas ele aceita isso de bom grado, para que no contato com o plano espiritual, com os espíritos, né, o choque anímico, aquela entidade muitas vezes que está em condição desfavorável, que ele apresenta também esse distúrbio vibratório, eles se consociam no choque anímico, e quando o espírito é retirado, né, o espírito está bem melhor e o médium também. Porque aquelas matrizes dolorosas,
É como se fosse uma lixa. Quando os dois se afastam, eles estão bem melhor. Então, ou seja, é uma oportunidade de recuperação também para o médico. Então veja que é uma bênção. Então aquilo que lá atrás eu dizia que, meu Deus, isso é uma punição, isso aqui é o. A gente fica, né, sempre no lado punitivo, a gente fica querendo fugir daquilo. Quando você vai ganhando consciência, você vai percebendo que aquilo ali é uma bênção na sua vida. Agora, é a visão que eu trago da mediunidade, trabalho duro, doloroso. E a mediunidade, quando eu compreendo, tenho consciência de que aquilo ali é algo que eu posso ajudar outras pessoas e ao mesmo tempo ser ajudado, aquilo vai se tornando mais leve. A consciência vai trazendo o quê? Que a cada espírito que vem numa reunião mediúnica e que é socorrido, e que eu tenho a oportunidade de ali compreender que eu também fui socorrido, poxa, é aquilo que eu dizia antes do planejamento, me dá mais força para continuar. Me dá mais força para dizer, que bom que eu posso ajudar pessoas do lado de lá, posso ajudar também aqui, posso ser ajudado. Então eu vou ganhando amplitude nisso. E aí veja, quanto mais desenvolvido fores nele o saber, lembra do conhecimento que eu falei para vocês? Por isso, quanto mais o médium vai estudando, a inteligência vai se aprimorando, a inteligência se aprimora e o campo moral. O que é que acontece com isso? Mais apto ele se tornará para servir de intermediário aos grandes almas do espaço. Então, Leandro Denis traz uma receita muito interessante. Quanto mais o médium vai estudando, vai ampliando o seu capital de conhecimento, de consciência, de inteligência, mais apto ele vai ficando para poder, né, fazer vamos dizer, uma parceria aí de atividades com o plano espiritual. Então, daí a importância da gente se dedicar ao estudo, da gente se dedicar a esse conhecimento do nosso próprio desenvolvimento e do desenvolvimento planetário, e aí a gente vai ampliando o nosso olhar e o nosso campo de atuação. Os médiuns devem exercê-lo com devotamento e modéstia. Veja que outro espírito, outro autor, trazendo a mesma coisa lá aqui, lembra da universalidade? Dizendo que, os médiuns devem exercê-lo com devotamento e modéstia. Vocês viram algum autor dizendo que o médium deve exercer com ostentação? Viram alguém falando isso? Não. Está vendo? Então, modéstia, devotamento. E o objetivo seria o quê? A divulgação da verdade. Não se trata de um compromisso de exibicionismo. Tá? O objetivo é sempre o auxílio. Não para coisas frívolas. Não para exibicionismo. Então, para promoção pessoal, para baratear a mediunidade, está vendo? Porém, através do intercâmbio com os espíritos nobres, serem as criaturas arrancadas do lamaçal dos vícios, ao invés de se tornar o campo para paixões vícios. Ou seja, o objetivo é fazer com que as pessoas evoluam. O objetivo da educação mediúnica, o objetivo que a gente deve ter com as pessoas que buscam uma casa espírita, é justamente para que ela possa se melhorar como ser humano. Para que ela possa se melhorar como pessoa. Eu disse a vocês, né? Falo o tempo todo aqui nisso, porque o objetivo é esse. É a melhoria. Façam uma análise, vamos para a parte prática de novo. Façam uma análise de vocês há 5 anos, e vocês hoje. Vocês vão buscar duas coisas que vocês melhoraram nesses 5 anos, como seres humanos. Veja se vocês conseguem identificar. 2 coisas. Talvez lhe incomodasse que você melhorou nesses 2 anos. 5 anos. Lembrem aí. Vão lembrando. Conseguiram lembrar de algo? Meu compromisso com mim mesmo e com
Você acha que melhorou? Melhorou muito mais. Em 5 anos. Quem mais, pessoal? O que é que você acha que nesses 5 anos você... E aí? Atitudes? Ah, você vem conquistando a paciência. Boa. Mas está evoluindo nisso. Não é? A consciência está indo, né? Mas é muito difícil. Tolerância. Tolerância. Também Veja como é importante, pessoal. Perdão de uma grande ofensa. Perdão. Demorou um tempo mesmo. Então veja que são essas conquistas que a gente vai avaliando e vendo na vida. Será que realmente eu estou do mesmo jeito? Por isso que a gente fez aquela tarefa de manhã, da gente ir trabalhando isso antes da nossa partida. Que a gente vai ficar bem mais sereno na hora da partida, por quê? Porque a gente foi resolvendo as coisas aqui. Eu acho que uma dos sentimentos que a gente precisa trabalhar muito e ajuda muito nesse processo da nossa passagem para o espiritual é a gente aceitar e entender a resignação. Isso. Pode trabalhar a resignação, a resiliência. Mas lembrando da nossa ação. Vocês viram que eu tenho que ter um plano de ação. Porque senão eu vou ficar me enganando. Eu acho que é muito importante o apego, né? Porque a gente sai é muito difícil. Meu pai faleceu há 1 ano e 2 meses. Eu ainda estou numa fase assim de vai voltar a tristeza, mesmo sendo espírita, quanto mais se eu não fosse, né? Aí eu estaria pior ainda. O apego é muito forte. É justamente como que a gente lida com essa visão, né? Que é um convite à nossa visão do futuro. Isso. Entender que eles partiram para onde? Lembra das perguntas que eu fiz filosóficas? Eles foram para onde? Acabou? Eu tenho que me perguntar porque isso fortalece o meu ser. Eu tenho a possibilidade ainda, será, de ter uma conexão com eles? Então, na mediúnica, eu obtive essas respostas. Algumas vezes, quando eu pude, em algum momento, estabelecer com a equipe espiritual socorro com alguns parentes, quando eu recebi orientações de alguns parentes. Então, olha o quanto que isso nos fortalece. Quando a gente tem a luz do conhecimento e quando a gente busca também exercer isso na prática. Então, isso faz com que a gente cresça. Então, despido dos atavios e das crendices, e aí cai por terra aquilo que a gente falava. As crendices, a faculdade mediúnica propicia imensa área de serviço iluminativo. Veja, o médium não é um ser iluminado. Ele é um ser que pode se iluminar ao longo da sua jornada. Tá certo? Mas ele vai passar por diversas situações, vai passar por muitas situações que vocês já viram aí. Então ele diz que, conclamando pessoas sérias e interessadas à conscientização dos objetivos da vida, o exercício consciente e cuidadoso, enobrecido e dirigido para o bem, proporciona ao médium os tesouros da alegria interior, que decorrem da convivência salutar com seus guias espirituais. Está vendo aí que eu falei para vocês? Tiveram momentos que eu estava muito triste, muito desencanado. E foi dessa convivência aí, entre as lágrimas, que eu senti a presença desses espíritos me acolhendo, me dando forças, orientando, para poder seguir adiante. Mas às vezes a gente está tão preso no casulo da dor, da revolta, que a gente não consegue perceber isso.
Então, um dos papéis é a gente abrir campo para essa sensibilidade, para esse contato mais íntimo com essa força. E isso faz o quê? Nos impulsiona para o progresso. Da mesma forma, experimenta crescer o círculo das atividades além das fronteiras físicas, pelo fato de os espíritos que com ele se comunica envolverem numa carinhosa proteção, aumentando o número de entidades que se tornam simpáticas e agradecidas. Está aqui, ó, médios e mediunidades de Viana de Carvalho, o Nivaldo Franco. O que é isso, pessoal? À medida que você vai ampliando o seu campo de atuação, de desenvolvimento, de compreensão, outros espíritos vão se aproximando de você. Espíritos simpáticos, espíritos que veem em você uma possibilidade de progresso. Veja que aí, Divaldo, né? Não só Joana de Ângeles está ali escrevendo por ele. Quantos outros? Chico, quantos espíritos estavam ali? Espíritos simpáticos que sabiam, né, dessa missão. E outros que você vai angariando, como se diz, né? Às vezes de uma obsessão, você tem um grande amigo posterior que vai velar por você, por esse carinho, pela sua mudança, pelo seu respeito. Chico, né, tem uma passagem que ele escreve um bilhetinho, né? Olha, se alguém vier aqui conversar comigo hoje, não estou aqui não, estou no outro quarto. Olha o carinho que ele tinha com os espíritos. E às vezes a gente trata como, né? Aquela coisa. E ele tem um carinho. Então, outra coisa que o médium vai desenvolvendo é esse carinho e o respeito com o plano espiritual, porque o respeito também é recíproco. Entender que são seres humanos que estão do outro lado. Se eu chegar aqui e tratar vocês com desrespeito, como é que vocês vão ficar comigo? Não é? Alguns revoltados, alguns tristes, uns vão para a briga. Mas se eu trato com respeito, cara. Então o plano espiritual também. Eu preciso tratar com respeito. Eu sei que o medo de início às vezes faz com que a gente. Mas eu preciso tratar com respeito, com carinho. Às vezes esse bom diálogo, a entidade está sendo preparada. Então quem está no campo da atuação mediúnica, aquela entidade às vezes é colocada ao longo da semana para se aproximar de você. E eles dizem, olha, trata com respeito, com carinho, emite luz. Olha, meu irmão, que você possa, junto à equipe espiritual, receba o meu carinho, reunião a tal dia. E você seguir o seu caminho, seguir a sua tarefa. Às vezes as absorções fluídicas, né? Às vezes ela pode incomodar um pouco, mas entenda que ali é o princípio da ajuda. É a equalização fluídica que vai se estabelecendo por dia da reunião. E aí você vai, né, nessa hora de gentileza, aquilo ali vai perdendo aquele impacto maior sobre você, ao ponto de você envolver. Você é como se fosse um oceano fluídico envolvendo aquela entidade. Ao contrário, quando você cultiva sentimentos e aí se sintoniza com outro sentimento, você capta mais ainda, a dor aumenta. Então você é o responsável por esse acolhimento. E aí é mente, pensamento com a mente, né? E o coração. E isso vai amenizando o processo. E você vai sendo esse manancial de luz, como ele diz aqui. Então, além do dever imediato de moralizar-se para assumir o controle das suas forças, o sensitivo deve, está vendo? Qual é aquele ali que eu não estou vendo? Instruir-se nos postulados espíritas, a fim de conhecer as ocorrências que lhe dizem respeito. Está vendo? Ele vai dizer aqui, mais uma vez, além do dever de moralizar-se, estudar. Está vendo? Adestrar-se na convivência dos espíritos, saber conhecê-los, identificá-los. Está aí além do fluido. Então, às vezes, aquela mudança fluida que você tem, a mudança de temperatura, às vezes você vai ficando mais quente, às vezes você vai ficando mais frio, às vezes seu coração acelera, às vezes você sente aquela aura de bem-estar, às vezes você sente aquela dor na barriga, do nada. Então, o médium vai começando a perceber as entidades que vão se aproximando dele. Esse intercambiamento fluídico, ele vai começando a perceber isso. A identificação através dos fluidos.
Então é esse adestramento que ele vai tendo, que são inspirados a discernir quando a mensagem procede de si mesmo e quando flui através dele. Ou seja, e aí é aquela coisa que às vezes você, por conta do medo... Fazer uma pergunta, né? Pode. Questão da moralidade, né? Que você falou, agora nesse curso. Certo? Então, um exemplo. O médium de cura. Mas esse médium de cura, vamos dizer, ele tem um péssimo caráter. Péssimo caráter. Mas as curas são realizadas. Essas curas, elas são realizadas só através do magnetismo dele, ou bons espíritos se utilizam dele, mesmo ele sendo mau caráter. Ou é uma coisa nem outra? Qual é o objetivo final? A cura. Ou a cura, vamos dizer assim, o processo de fazer o bem. O processo de fazer o bem, o bem foi feito ao outro. A ele, né, ele vai oferir sempre o quê? O objetivo daquele que ele imita. Aquilo vai refluir sobre ele. O outro, o processo existiu. Mas sobre ele vai estar captando com ele sempre tudo aquilo que ele está emitindo, né? Lei de ação e reação. A moralidade, pessoal, ela faz com que você tenha um direcionamento da sua mediunidade. Faz com que você tenha mais ainda o que? Essa mediunidade mais clara, mais produtiva. Ele, no balanço final, todo mundo tem o seu balanço final. Lembra quando chega lá André Luiz, vai fazer o seu balanço? Eu até falei ali. A gente vai fazer o nosso balanço. Eu falei isso porque eu lembro da questão do dom de Deus, né? Sim. Porque teve toda aquela questão, mas se existiam as curas, né? Existiam essa situação. E aí a gente vai às vezes pensar que a gente fica, mas por quê, né? Aí a gente fica, mas até a senhora fez uma pergunta toda vez, mas os espíritos trabalhavam com ele, mesmo ele fazendo tanta barbaridade, cometendo tanta atrocidade, como foi revelado depois. Tudo é um caminho. Muitas vezes na vida a gente começa a fazer coisas com uma intenção pura, fina. Ao longo do processo, Começou e não sei. não sei o caso dele, estou dizendo que às vezes a gente pode começar com uma intenção, nada é fixo no universo. Nem a gente. Lembra que eu falei para você? Às vezes um chakra está de um jeito, daqui para a noite está de outro. A caminhada, a jornada é que vai definir. Por isso que diz sempre assim, vigiai, orai, não é? Até o último instante que aqui esteja. Porque a coisa pode mudar a qualquer momento. O ele não teve estrutura para continuar, né? Assim, porque da falha que ele tem, já existe nele, ele não teve estrutura para continuar. Cada um pode ir por caminhos os mais diversos possíveis, se for o caso, mas cada um pode ir por caminhos os mais diversos possíveis. Por isso que o nosso papel, o nosso objetivo é o quê? Pedir essa força, nos proteger, para que a gente possa se manter firme, pessoal. Os atrativos da matéria são inúmeros, inúmeros, inúmeros. E aquele que está se iluminando, lembre-se, quando a gente está se iluminando, tem sempre o quê? Esses atrativos que vêm para que a gente possa desviar do processo. Ô Jean, eu lembro, não lembro agora o capítulo, né? Mas Kardec fala no livro dos médiuns que quando o médium se acha formado, aí é que tem que ter mais cuidado. Isso. Porque ele acha que está extremamente autoconfiante, né? Mas isso é na vida, tá? Por isso que eu gosto da ciência, porque ela também nos ajuda muito nisso. Quando você vai ver, por exemplo, um cirurgião, né, você pega a curva dele, curva de vamos supor, erros adversos, que a gente chama, erros do processo cirúrgico. Quando você pega um iniciante, ele tem mais erro do que uma pessoa que já está numa fase da curva. Aí depois aquilo cai drasticamente. O cara começa a errar muito menos. Aí quando ele chega numa fase que é essa, ele está mais seguro, ele erra mais ainda do que quando ele iniciante. Aí isso fala justamente também, isso serve para tudo na vida. Né? Que a gente deve sempre manter o que? Essa humildade, manter sempre, E a vigilância. sempre o que? Olha, eu estou aqui sempre para aprender.
com pessoas, com o que possa, então é sempre se colocar. E entender, pessoal, que mesmo com tudo isso, nós vamos cometer equívocos. E aí vai ser a capacidade de, junto a esses amigos, tentar se levantar e seguir adiante. É porque também, às vezes, a gente acha que só deve trabalhar para o trabalho quando a gente está perfeito. É. A gente falha com a gente mesmo. Não é assim, a gente tem que trabalhar para a gente se ajudar e ajudar também, né? Feito é melhor do que perfeito. Tem que começar e seguir adiante. Então ele vai dizer o quê? Igualmente, cabe-lhes conhecer as revelações sobre o mundo espiritual, despido do fantástico. Tá? Olha a recomendação. Despido do fantástico. A gente tem a ver muito essa coisa. Está lá no inconsciente, pessoal, desde aquela época que vocês colocaram lá. Do fantástico, do sobrenatural. E a gente vai muito para esse campo e esquece muito desse campo prático. Então ele diz, ó, despido do fantástico, do sobrenatural, do qual a vida na terra é sílime imperfeito, preparando-se outro sim para enfrentar as vicissitudes e vadeardes as águas quando ocorre desencarnação. Mais uma vez o convite. A maior tarefa que o médium tem é justamente essa, pessoal. O olhar sobre si, a sua melhoria íntima. Se ele fizer isso, a gente acha que é construir isso, construir aquilo, é justamente melhorar as suas tendências negativas. Quando ele está fazendo isso, ele vai angariando as forças que vão o direcionar. Que vão o direcionar nessa caminhada. Mas para isso eu tenho que me despir, às vezes, desse fantástico, do sobrenatural. Está aqui no limiar do infinito. Tá certo? Joana de Ângeles traz esse texto aí, essas orientações. Momento de consciência. A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida. Quanto maior for o discernimento da consciência, está vendo aí? Quanto maior for o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades de intercâmbio mediúnico. Quanto mais o indivíduo amplia esse olhar consciente, maiores serão as suas tarefas. Porque ele começa a perceber, né, com mais claridade quem dele se aproxima, o que ele, lembra que eu falei, como ele deve se portar às pessoas, como ele deve agir consigo mesmo. Porque às vezes a gente não avança, por quê? Por exemplo, na reunião mediúnica, não está aí, mas tem uma coleção que fala sobre a qualidade da prática mediúnica, né, da turma do Manuel Flamengo de Miranda, é um estudo lá na Casa do Caminho. Tem uma coisa muito interessante. A gente precisa de 3 elementos muito importantes. Primeiro, às vezes a gente desconfia demais. Não sei se passa por vocês. Né, mas, é meu? Né? Será que fui eu que falei? Será que eu sou eu? A gente vive numa eterna desconfiança. Vamos para o lado prático. A gente vive numa eterna desconfiança. Então, uma das coisas que eu preciso ter é confiança na equipe espiritual. Né? Não é você discorrer das avaliações. Mas eu nem cheguei no período da avaliação, eu estou sempre desconfiando. Aí, o que acontece com o mecanismo de adesão? Eu estou freando a comunicação. Porque eu estou sempre num conflito mental. Segundo ponto, concentração. Pessoal, hoje vocês viram, a gente vive o tempo todo desconcentrado. O tempo todo a gente está desconcentrado, pessoal. E aí, às vezes, a gente quer chegar na hora da reunião e se concentrar. Me contem, pessoal, como é que vocês conseguem essa mágica? Eu estou precisando. Passo o dia todo na mente. Aí eu não me preparo para a reunião. E a preparação, pessoal, lembre-se, é sempre. As recomendações mandam ali um dia depois, mas é sempre. Aí eu chego lá na reunião, a minha cabeça vai lá, meu cartão de crédito. O menino não sei o quê, não sei o quê. Como que eu vou concentrar? Né? Muita gente diz para mim, concentrar é fácil. O que é que vocês acham? Não acho. Vamos testar? Vamos testar? Bora? Aceita? Então vamos lá, vocês vão fazer duplas. Principalmente aquelas pessoas que você não se conhece aqui. Aquele que você não fica na cara. Aí você vai logo para essa aí. Tá certo? Duplas. Façam duplas aí.
tá? Vocês vão ter que aprender a socializar. Vamos mudar aí pra gente. Vamos aqui, ó. Vamos mudar aqui você. O que tá fazendo lá? Pode não. As duas, mãe e filha. Pode, irmã não. Vamos mudar. Mãe e filha não pode. Ó, o Fábio passou lá. Vamos pra lá. Fábio lá. Ou então inverte aqui, ó. Você vai pra lá, deixa eu vir pra cá. Vem pra cá o senhor. Aqui. Pronto. Ó, essa primeira tarefa, pessoal, você vai escolher quem vai começar, tá? Pode ser o da direita, da esquerda, você escolhe. E você vai se apresentar para outra pessoa. Você vai falar para ela um pouquinho de você, tá certo? Comece conversando com o outro. Não. A outra pessoa, um se apresentou, o outro agora vai falar. Vai se apresentar. Tá? Quem começou primeiro? Aí o senhor fala um pouquinho do senhor para ela. E o senhor ainda. Pessoal, agora volta para outra pessoa que começou e ela vai falar uma coisa boa que aconteceu na vida dela ao longo da sua história. Vai começar a esquentar. Você vai compartilhar uma coisa boa que aconteceu na sua vida, que foi uma coisa que para você foi especial. Volta para a primeira pessoa. Se você tiver mais, pode compartilhar mais.
Agora inverte, a outra pessoa fala uma coisa boa da vida dela para outra. Pronto, pessoal. Agora, tá? Vocês foram avançando. Volta para a primeira pessoa e ela vai compartilhar algo que nos últimos tempos tem deixado ela em aflição. Você vai compartilhar um problema que me angustia. Agora sentou, né? Inverte, a outra pessoa compartilha. Ok, pessoal? Ok? Agora você, onde você está aí? Inspire, expire, feche os olhos. Inspire, expire, feche os olhos. Deixe que a música, esse momento de conexão que você teve com a pessoa, para muitos que acabou de conhecer agora, de ver agora, deixe que essa força serena habite o seu ser. E deixe que você capte agora 3 qualidades que você vai falar para essa pessoa que você começou. Deixe que venha ao seu coração, à sua mente, 3 qualidades que você vai falar para essa pessoa agora, quando você abrir os olhos.
coração e fale para essa pessoa. 3 qualidades. Pode falar, 3 qualidades. O que veio é para você falar para o outro. O que veio no seu coração é para o outro. 3 qualidades. Para o outro. O que veio no seu coração você vai falar para o outro. Falaram aí, 3 qualidades? Volta para cá agora. Volta para cá agora. Conseguiram falar as qualidades? Agora eu vou pedir para que você demonstre o seu carinho agora para essa pessoa que te ajudou nesse exercício. Da sua forma. Pode ser um abraço, pode ser uma mão. Pessoal, agora eu queria fazer uma pergunta a vocês. Como que vocês estão se sentindo? E como se sentiram durante o exercício? Vamos lá, uma palavra, tá? Felicidade, acolhimento. O que mais? Muito bem. Muito bem. Quem mais? Vamos lá. Leve. Leve. Quem mais? Uma palavra, vamos lá. Tem mais gente aí. Gratidão. Gratidão, Sinceridade. sinceridade. Quem mais? Reciprocidade. Respeito. Confiança. Quem mais? Mais alguma? Mais alguma? Acolhimento tem. Sintonia. Quem mais? Compreensão, interação. Compreensão e interação. Compaixão. Resiliência. Resiliência. Compaixão. Empatia. Empatia. Mais alguma? Mais alguma palavra? Beleza. Ó, foquem aqui agora, pessoal. Alguém durante o diálogo ficou pensando em cartão de crédito, ou saindo? Vocês estavam na... Vocês disseram não deu tempo. Vocês estavam no espaço-tempo real. Vocês aproveitaram o tempo. O problema é que a gente perde o tempo. Passado e futuro. Vocês estavam mergulhados na prática de vocês. Então, olha o que vocês ganharam nessa prática. Felicidade. Vocês ganharam acolhimento. Vocês ganharam muito bem. Vocês ficaram leves.
vocês estavam cheios de gratidão, vocês foram sinceros, vocês tiveram reciprocidade, vocês tiveram respeito, conseguiram confiança, vocês sintonizaram bem, vocês desenvolveram a compreensão, a interação, a compaixão, a resiliência, a empatia. Sabe o que é isso, pessoal? Está ali, ó. O que fazer para ser um médium seguro? Desenvolver o treinamento do sensitivo. Quando você se desenvolve, e esse desenvolvimento é onde? É na convivência com o outro. É no seu trabalho, na sua casa. Então quando a gente desenvolve isso, quando a gente conhece pessoas, com aqueles conhecidos, e a gente estabelece essa prática de desenvolver, a gente consegue cultivar isso no nosso dia a dia. Ô Jean, e tudo isso que o pessoal falou acontece na mediúnica. Porque a gente vê a mediúnica às vezes, eu vou deixar claro que isso é uma opinião minha, viu? Eu sempre trabalho na mediúnica vendo os espíritos sofredores que vêm se comunicar sempre como pessoas. Não tem que vir com como é que o Alta Compadecida que ele faz, lá vem ele com voz de alma, dizeis o que quereis, né? E tudo isso aí acontece, né? Na mediúnica. Então se você recebe os espíritos, são pessoas que estão necessitadas. Então é esse diálogo que faz com que você vá treinando a sua sensibilidade. Sua sensibilidade com o plano espiritual e com o outro. Vocês conseguiram vir as qualidades do coração de vocês? Veio mais do que necessário, foi? Conseguiram? Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse, veja 3 qualidades daquela pessoa do outro lado, você ia ter uma baita dificuldade. Você veja 3 qualidades daquela pessoa do outro lado. Sabe por quê? Porque não tinha isso. Veja que para ter isso no seu coração, você teve que estabelecer todo esse treino. Eu vou mais longe. A gente falar, né? Nossas qualidades já é difícil. Tá? A gente fica pensando, diga 3 qualidades suas. Você fica, ó, tempão pensando. É aí onde a gente vai entrar. Porque eu comecei treinando para você falar do outro, porque justamente é mais difícil quando a gente se volta para a gente. E aí a nossa conexão com esses mentores para receber isso. Porque às vezes vai dizer, você é uma pessoa especial. Eu sou nada. São seus olhos. Por isso começa trabalhando com o outro, porque você também vai ganhando confiança para quando surgir no seu coração, você é especial, você vai dizer, poxa, eu agradeço. Né? Porque se chegar, já vai dizer logo, isso aí, isso é mistificação, porque eu não sou especial. Então, mas veja como foi mais fácil após você estabelecer uma sintonia com o outro. Um elo ali de confiança, de respeito, de cumplicidade. Só que eu preciso treinar isso. Pessoal, como é que é no dia a dia? A gente confia ou desconfia das pessoas? Desconfia. A nossa essência, pessoal, é o amor. Só que a gente trabalha lá fora, na tribo, na realidade, sempre com desconfiança, sempre com julgar. Sempre pré e às vezes ajuda mesmo. Está assim, embotado. A gente não consegue. Eu sei que o outro, pessoal, tem as suas atitudes, tem o seu jeito, às vezes vai fazer coisas, mas se eu sei que eu preciso confiar, será que Jesus veio esse planeta e ele ficava, olha, não vou falar com você, meu discípulo, porque eu sei que você vai trair. Foi esse o exemplo que ele deu. Ele chegou numa cruz, pessoal, ele disse, Pai, perdoá-los, pois eles não sabem o que fazem. Eu sei que estão longe, mas se a gente precisa aprender com ele, eu preciso começar a buscar essa fé, essa confiança, para estabelecer isso no meu dia a dia. Aqueles que porventura automaticamente não depositarem mais ou não explanarem mais essa confiança, vou dar o tempo dele, você que não ganha. Ele vai sentir, ele vai perceber. Mas a gente não pode bloquear o sentimento do amor. A gente já bloqueia esse sentimento por essa desconfiança, por essas atitudes. Então, é muito importante isso, porque ele diz, ó, o treino do sensitivo, que aprende a discernir o tom psíquico que chega próximo a ele, dos que acompanham o espírito, tomando conhecimento das leis de fluidos e armando-se de resistências para combater as más inclinações, que são irmãs.
São os ímãs a atrair os que se encontram na inferioridade. Pessoal, se na hora que você está aqui com você, eu preciso captar 3 qualidades. Aí vem, ele é feio, ele é chato, ele é orgulhoso. Eu vou falar isso pra você. Que tom psíquico é esse? É de uma entidade de homem? É de uma entidade elevada? Entendeu? Mas com esse treino da sensibilidade você capta pouco. Percebe? O filtro. E na vida nós vamos começar a desenvolver essa capacidade de filtro. Não é aquela pessoa que xinga o outro. Eu não sabia que eu xinguei. Eu bati, eu ofendi. Então quando eu vou começando a treinar isso, eu vou começando a discernir aquilo que realmente é só meu. Aquilo que é meu, ampliado por essas inclinações psíquicas, e aí amplia mais ainda. E aquilo que eu vou captando, eu posso mudar. Aí eu capto. Peraí. Isso aqui já não é qualidade. Deixa passar. E aí você vai treinar, porque eu não brigo com os pensamentos. Eu os acolho. Deixa passar. Daqui a pouco a essência vai subir. Quando você vai treinando, essa essência vai subir. Então veja que esse treinamento é muito importante para que eu comece a perceber. Então, veja, concentração, foi o segundo elemento, confiança na equipe espiritual e por último, serenidade. O que é serenidade? É o estado que você adquire dessa confiança, é o estado que você adquire dessa concentração e você se permite com a entidade espiritual, ela se aproxima de você, o envolva fluidicamente e a comunicação. Esse é o mecanismo de adesão, aceitação. Vem, né? E aí você passa a comunicação. Acabou, beleza. A turma que está lá depois vai avaliar. E óbvio que você tem um domínio sobre esse processo a qualquer momento. O que entrava muitas vezes é quando vem você, quem é esse? Não, isso. É meu. E como é? Você está o tempo todo clicando. Aí vem a entidade para passar informação, você está lá. Né? O mecanismo de resistência cortou aquela transmissão. Então o médium ele vai se educando para que naquele momento da comunicação ele passe a mensagem. E depois aquilo ali, se a psicografia vai passar a mensagem. Então cada vez mais ele impacta menos na mensagem. Porque sempre vai ter a participação do médium. Tem um trabalho científico que avaliou as cartas de Chico. 10% era dele. 90% era dele. Tá? Mas tinha uma participação do médico, mas ele é um médico altamente, ele é 90%. Tinha coisas, por exemplo, que eles avaliam lá pela metodologia. Minha família sabia, mas vocês têm que pesquisar. Quando ia pesquisar, lá, o pé travou, não sei o quê, para quem sabe. É uma da linha de você perceber que é quando nem o familiar sabia. Não, isso aqui não tem pesquisa. Quando ele pesquisava, nem o familiar sabia. Que era menos a participação do médico. Não te empolgues apenas com a notícia dos mundos felizes. Há muita dor em volta de você. E até atingidas as esferas sublimes, há muito o que fazer. Está vendo, Flávio, a resposta aí que você perguntou? Não te empolgues. Até atingidas as esferas superiores, segue um caminho de humildade. Porque senão a gente, dedicando-se à seara mediúnica, não se esqueça que todos os começos são difíceis e de que a visão colorida e do belo somente surge em toda a sua grandeza aos olhos que se acostumaram às paisagens aflitivas. Ou seja, é no momento da dor que se forjam os verdadeiros médiuns. É onde ele aprende, onde ele busca o aprendizado com a dor. Esse desafio, essa situação aflitiva que tem na minha vida, o que ela quer me ensinar? O que eu posso aprender com ela? E aí eu vou cada vez mais desenvolvendo esse belo, essa vida que nos impulsiona. Para que os mentores espirituais possam utilizar-te mais firmemente, faz necessário conhecer
a sua capacidade de serviço ao semelhante. Antes de pretender ser instrumentos dos desencarnados, acostuma-te a ser portador da luz clara da esperança, onde estejas e com quem estejas. Só na casa espírita, pessoal. Onde estejas, é na tua faculdade, levas a tua palavra. Não convencendo os outros, mas levando a tua palavra. É no ambiente social, leva a tua palavra. Não adianta eu chegar aqui, não, Jesus, aí chega lá, olha, aqui dali o canal, é mesmo, é o canal, vamos! Então, por isso que a gente volta à Terra, porque no plano espiritual a gente não conseguiria ter esses níveis de consciência para a gente poder trabalhar. Antes de pretender ser instrumento desencarnado, acostuma-se a ser portador dessa palavra onde esteja. Espírito e vida na seara mediúnica de Joana. Esse trecho, tá? E os requisitos importantes, pessoal, para a mediunidade elevada. O aprendiz da mediunidade deve ser dócil à voz e ao comando dos espíritos superiores. Começar a captar essa voz dos espíritos superiores. Ser dócil. O que é ser dócil, pessoal? Percebeu que essa voz quer dizer? Eu poderia, na hora, eu confesso a vocês, que eu falei de manhã, né? Quando veio a voz, seja mais terno com a sua esposa. Aí tá meu Deus do céu. Ser dócil é o quê? Ouvir. Preciso ser mais. Fez análise. Às vezes a gente vai de encontro. Ela tem que ser dócil comigo. Olha, veio lá, você tem que ser dócil. Não sei. Às vezes a gente quer que o nosso querido. Ser dócil é perceber que qual o caminho e a direção que aquilo não está. Opa! Como diz o autor, as flechas dos anjos. Lembra quando eu disse a vocês que onde eu ia tinha um acidente? Meu Deus. É um bom entendedor, minhas palavras baixas. Quando eu volto lá atrás, que eu fazia a faculdade de Direito, estava abafando na faculdade de Direito, quando eu vou no estrado, um acidente. Eu novinho, fui o primeiro a chegar. Você pegou na minha mão, olha, você sabe o que fazer, não vai. Quando aquele dia eu larguei a faculdade, foi medicina. Olha as conexões ao longo da vida. Eu ser especial é não, pessoal. Todos vocês têm essas conexões. Todos. Então, ser dócil às vezes é perceber que às vezes a gente quer do jeito que a gente quer. Então veja. Estudo renova os clichês mentais. Às vezes você faz aquela leitura antes da reunião mediúnica, tem a ver com a entidade, tem a ver com o que você precisa melhorar, tem a ver com o que o grupo precisa, você pode ser o porta-voz. Sai do leitor. Já tiveram aquela sensação que de repente vem um livro, pai, o livro responde aquela dúvida que eu tinha, o outro livro responde, aí vem de novo o mesmo livro, você diz, eita, eu não li isso da outra vez. O estudo prepara a gente para determinadas atividades. Eu lembro que o psiquiatra na época ele só vai ler um livro. Eu disse, vou sugerir para você um livro. Quando eu comprei o livro, eu vi a capa e me assustei, minha nossa. E eu li o livro na época. E hoje assim eu entendo o momento que eu estava passando. Que era um momento de mudança fluida, que era na mediunidade. Então veja como vem, às vezes, através do estudo e a gente não percebe. A boa leitura propõe a empatia, ao mesmo tempo traz essa coinonia. Essa boa leitura faz com que esses clichês mentais faça com que você veja a vida e o mundo de outra forma. Como é que eu vou ver o mundo de outra forma se eu vejo sempre da mesma forma? Como é o nome do negócio do raio, né? Morreu 10 pessoas. O mundo está caindo. Pessoal, nós estamos numa fase, e essa fase é uma fase onde nós vamos conviver com pessoas de diversos níveis de consciência, porque
porque o planeta está avançando. E muitas dessas pessoas estavam há séculos esperando uma oportunidade. E vieram para a Terra. Assim como os espíritos luminares também estão descendo para nos ajudar. Então nós temos que conviver e entender que esse é um planeta que precisa cada vez mais de esperança, de otimismo. E às vezes um facho de luz elimina centenas de trevas da escuridão. Mas eu estou contribuindo com luz. Faço essa análise. Nos últimos meses eu estou contribuindo com a luz planetária. Eu estou cultivando a treva que já existe. Cultivar com a luz é justamente, eu estou fazendo oração, eu estou desenvolvendo a caridade, eu estou lendo, eu estou emitindo bons pensamentos, eu estou desenvolvendo o auto-amor. Ou eu estou o tempo todo furando o meu campo energético com julgamento, com ingratidão, com raiva, com rancor, com ódio. O exercício do bem promove o espírito, dilatando-lhe a compreensão em torno da divina justiça. Olha, o exercício do bem, pessoal, da caridade. Isso faz com que o médium, ele comece a desenvolver essa sensibilidade. Quando ele vê um obrigado, quando ele recebe um abraço, quando às vezes ele recebe surpresas que faz com que ele reflita. Certa feita a gente foi levar sopa o pessoal na rua, e aí tinha um grupo de pessoas que estavam bebendo. A gente olhou e disse, vai, vamos pegar o pessoal, não, mulher. Vocês querem sopa, querendo. Aí o pessoal, eu venho, eu quero dinheiro para beber mais. A gente só possui. Aí de repente vinha lá no canto e disse, olha, eu queria falar com o senhor. Pode falar. Ele chamou assim no canto e disse, olha, e ele deu para o senhor. O que na minha cabeça veio? Dinheiro. Vai pedir dinheiro? Não é? Eu ia pedir para o senhor, para juntar todo mundo e fazer uma oração. Tá vendo? Aí junta todo mundo no meio da rua. Aí vem o que depois? Primeiro ensinamento, né? Não julgue meu filho. Segundo, né? Eu disse, meu Deus, já viu no meio da rua. De mão dada com um outro embreagem. Se eu era taxado de todo, vou mudar para o internado. E aí? Segundo ensinamento, orgulho. Vem, pessoal, vamos fazer uma oração. A coisa começou a orar. O chegou, obrigado, vamos tomar sopa agora. O outro queria dinheiro ainda. Mas ele trouxe uma reflexão. Então, fazer da prece uma ação constante. Olha o que ele convidou. E do trabalho edificante a vossa oração libertadora. A prece, pessoal, que edifica o nosso coração. A prece ela tem que estar conosco sempre. A prece é algo que nos movimenta. Se a gente estabelece esse movimento da prece, a gente se liberta cada vez mais. Ou será que quando a gente tem um problema, a gente já recorre à prece? O que vocês acham? Se a gente tem aquele problema, a gente esquece, né? A gente vai ficar solução em tudo que é lugar e esquece que é um bálsamo, é um plasma espiritual que você capta de bênção. Mas a gente esquece muitas vezes. Cultivai a brandura, por cujo cometimento conseguirei gerar simpatias em torno do vosso passo. Cultivar essa brandura, pessoal. Dialogar, o que vocês fizeram, conversar, perceber o lado bom do outro, perceber o lado bom da vida. Tá ruim, tá, isso eu já sei. Todo dia quando eu acordo tá ruim. Todo dia quando eu me levanto eu não vou conseguir as coisas. Mas eu preciso compreender que a minha ação aqui é essa. Onde eu vou encontrar isso? Como eu posso ver isso? Às vezes eu começo no sol da manhã, no orvalho de uma flor, me conectando ali com Deus, com a gratidão, e daqui a pouco eu começo a ver outras coisas boas. Eu começo a ver que no meu trabalho tem um monte de gente sofrendo.
posso chegar lá, dar uma mensagem, dar um bom dia. A gente acha que a caridade só, pessoal, é material, é físico. Mas se esquece que tem alguém do nosso lado precisando de um bom dia. Está precisando simplesmente de olhar assim do lado e dizer, olha, estou aqui. Então, é essa brandura que faz a gente seguir adiante. Evitar tanto o desalento quanto a presunção, que são inimigos do luto. A presunção, pessoal, aí é o contrário, né? Achar que é sempre bom, que está sempre certo, que sabe de tudo. E aí eu posso achar que sei de tudo. Às vezes alguém chega, Jean, o que é que você acha disso? Eu não sei. Mas você não sabe? Não. O que se passa dentro de você, eu não tenho um psicoscópio, aquele aparelho ainda para ver. Não tenho como saber. Você está dizendo para mim que não faz, mas eu não sei na sua mente se faz. Então, ser honesto, como vocês disseram aqui, sinceridade. Às vezes o bom não sei ajuda. Aproveitar sempre em qualquer circunstância o comentário, está vendo o que vocês fizeram? Do lado melhor. Buscar a qualidade do outro. A parte boa, de modo a aprender a filtrar os valores bons das situações dos outros. Cheguem como vocês chegaram no treino, cheguem perto das pessoas e sempre se perguntam 3 qualidades que essa pessoa tem. Às vezes você vai ficar muito surpreso. 3 qualidades que meu pai tem. 3 qualidades que a minha mãe tem. Porque eu fico só no negativo. Aquele Lixe contou numa palestra que uma paciente dele chegou e disse assim, Lixe, doutor, olha, eu vou me divorciar do meu marido. Aí ele fez, mas por quê? Você já vinha várias sessões, porque aquilo não presta e não sei o que, e botou um monte de defeitos, né? Aí ele fez, tá bom. E me diga aí As qualidades as qualidades deles. E tem, é. Aí ela fez, tem, faz o seguinte, vá para casa, só vai voltar tal dia. Observa as qualidades do seu marido. Aí ele disse que quando ela voltou na outra sessão, aí que entrou no consultório, ele disse, e aí, como é que estão as coisas? Ainda está pensando em se divorciar? Eu disse, de jeito nenhum. Eu descobri que meu marido é o melhor homem do mundo. Aí da mulher que olhar para ele, não quero mais me divorciar não, tem defeito. Mas tem muita coisa boa também. Tem, pessoal. Se a gente focar, a gente vai ver que tem muita coisa boa. Uma vez um colega me disse, o mundo está horrível. Eu só vou fazer uma coisa bem prática. A expectativa que você tem de morrer no mínimo 75 anos. Hoje. Na idade média você morria com 30 anos. Eu disse, cadê a sua esposa? Bota pra fora. Eu disse, mas você lembra do seu casamento dele? Imagina na noite de núpcia, né? O rei, o conde, não sei quem, olhar assim e dizer, olha, vai pra casa que vai dormir com ela sobre. Era assim. Eu não vou nem ampliar mais esse olhar para vocês verem que muita coisa mudou. É óbvio que nós convivemos ainda com muitas coisas que vamos saber. Mas a maior mudança vai partir da gente. E muita coisa tem mudado, sim. Então veja, o bom médico não é apenas aquele que recebe os comunicados com perfeita sintonia, sim, o que abstrai por seleção automática e natural as questões deprimentes e perniciosas como médio que se faz bom para o bem geral, tá vendo? Por isso que eu disse a vocês, quando vem é feio, é chato, não sei o quê, o médico tem o dever de quê? Tarefa parece. Percebi, silenciei, deixei passar. Bora pra frente. Então o bom médico, né, aquele que, lembra que eu falei no início, não pode chegar para ter 10, não precisa ser e perceber como é que o outro vai ficar com isso. Olha, eu estou percebendo que tem isso em você, estou vendo um ponto assim, estou vendo o seu cuidado, cautela que você faz. Porque na sua intenção de ajudar, você pode melhorar. Tá? E às vezes a pessoa não pediu, a pessoa não pediu aquilo. Sempre pergunte se a pessoa permite, se ela está acessível a encontrar a sua própria realidade. Tá? Então tem que ter cautela nesse diálogo. Porque ele está dizendo aí, eu preciso abstrair aqui
Eu lembro uma vez, na mediúnica, um colega da mediúnica chegou e disse: eu vi um caixão saindo da casa do seu pai. Terminou a reunião, eu vi um caixão saindo da casa do seu pai. Como é que eu fui para a casa do meu? Primeiro eu fui para a casa do meu pai, ele está chorando. Tá louco, filho? Não, me tremendo. E olha que eu estava começando a doutrina, aquela coisa. Temos que ter cautela. Primeiro, pessoal, que existe desdobramento, existe sonhos. É outra coisa. Sonho e desdobramento, pessoal. Sonho tem muito das nossas projeções. Diferente do desdobramento. E às vezes, isso é mesclado de algumas situações. Então, por isso que eu sonhei com você de novo, pastor de bola, muito obrigado, graças a Deus para você. Já que você aprendeu com esse sonho, aprendeu alguma coisa? Não, mas eu sonhei com ele. Não, veja o que você tem aprendido com o seu sonho. Desdobramento é aquilo que é um encontro seu, assim, no plano espiritual. Você tem aquele encontro, né? E aí você vai percebendo daquele encontro que aquilo é como se fosse real. Você traz a reminiscência do toque, do olhar, e realmente eu vi a pessoa, conversei com ela, tal, beleza. Veja que esse desdobramento que você traz aqui. Então temos que ter cuidado, porque às vezes pode chegar. Muita gente diz isso, né? Não, eu sonhei, é fulano, vai desencarnar daqui a semana. Vai mudar. Aí eu estabelecer o que é isso que quer trazer. Mas eu não pensei Mas ele veio o sonho, através daquele sonho, o que eu posso aprender, o que eu posso fazer de melhor, o que elas querem dizer. Eu tenho que trazer isso também. O que elas querem me dizer, o que é que eu posso aprender com a orientação delas. É eu trazer para a luz da claridade. Porque às vezes eu posso chegar para uma pessoa e dizer: olha, você vai desencarnar naquela semana. Eu sonhei. Bom, se a pessoa não desencarnou, ela passou uma semana morrendo. Pode desencarnar porque está no início. Só para polícia. Então a gente tem que ter cautela, né? Nessas situações. Aquilo que eu falei da concentração individual é de alta relevância, porque a mente que sintoniza com as ideias superiores vibra em frequências elevadas. Então, desenvolver a concentração, pessoal. E isso a gente vê nos estudos do professor Jorge André. Você vai ver os estudos da meditação, as frequências que mudam. Essa música, ela está mudando a nossa frequência. Tá? Então, quando a gente medita, a gente sai de frequências beta longas, que são ondas mais lentas. As ondas betas é a onda do estressado. Por isso, quando você faz o eletro da cabeça, dedica o eletrocefalograma, você vai ver as ondas. Aí as betas longas, elas são ondas mais lentas. Aí você vai para as ondas alfa, ômega, delta. Delta são ondas de vibrações mais aceleradas. Então, a gente muda essas frequências. A concentração faz isso. Então ela melhora a nossa sintonia. Porque os espíritos superiores estão numa vibração elevada. Então, eu chego na reunião mediúnica, meu cartão de crédito, a mente está assim. Como é que você vai sintonizar com a frequência que está? Aqui em cima. Então, quando eu concentro, quando eu me preparo para a reunião, eu preparo, eu falo muito, né? Das questões de alimentação, das questões do sono, da oração, da meditação, desse diálogo prévio com as entidades espirituais que vão se aproximando de mim ao longo da semana. Eu tenho que ter todo o preparo para a reunião mesmo. Você chega lá, hoje é dia, vai me aprender isso aí. Exercício físico, né? Esse desenvolvimento ao longo da sua semana, como é que eu posso ser útil, como é que eu posso ajudar,
vai fazer com que a sua aura vá ampliando a sua sintonia com o meio espiritual. E se chegar lá, não vai ficar só ajudando você. Não dá para fazer, é para poder ajustar. E aí entra os elementos do seu compromisso. Então tem pessoas que querem desenvolver mediunidade, às vezes começam na reunião dele para lá, que volta 3 semanas depois, não sabe, não avisa, não comunica, vem a disciplina. Tudo isso são elementos que são importantes para que a gente possa desenvolver isso de forma equilibrada. Então a concentração é requisito chefe. Indispensável, porque você cria um clima geral de otimismo, confiança, de oração, que conduz à produção de energias benéficas, de que se utilizam os instrutores encarnados para as realizações. Então, quando você medita, quando você concentra, quando você ora, muitas vezes você já é ajudado ao longo da semana. Você vai sendo ajudado ali, nesse clima. E aí, pessoal, estamos correndo aqui já para o final. O que constitui um bom médium, um médium seguro? Está aqui, ó. Uma das primeiras obras, o que é o Espiritismo. O médium seguro é aquele que pode ser realmente qualificado de bom médium, é o que aplica a sua faculdade buscando tornar-se apto a servir de intérprete. Está vendo a vergonha do Evangelho? É aquele que se coloca como intérprete dos Espíritos. O poder que tem o médium de atrair os bons espíritos e repelir os maus está na razão da sua superioridade moral. À medida que eu avanço moralmente, eu vou sendo menos influenciado pelos maus espíritos. Então eu pergunto, como que eu posso afastar os maus? Se acompanhando dos bons, melhorando moralmente. Então ele diz aqui, da posse de maior número de qualidades que constitui o homem de bem. É por esses dotes que se concilia a simpatia dos bons e se adquire ascendência sobre os maus espíritos. É se iluminando. Se vocês já viram, tem tarefas que os espíritos vão e aqueles outros espíritos não conseguem nem enxergá-los. Por quê? Porque não está na mesma faixa vibratória. Então, à medida que você vai ampliando a sua faixa vibratória, você vai cada vez mais galgando novos passos. Então, orientações importantes daquele livro da doutora Marlene. A mediunidade é um sentido especial na vida do ser humano, que traz percalços, compromissos, mas também traz muito bem-estar quando bem orientado, pessoal. Desde que sejam seguidos os caminhos que lhe tragam felicidade espiritual. O médium, pessoal, vai passar por dificuldades? Vai, como todo ser humano é médium, você já viu. Mas quando ele está incumbido dessa consciência, essa felicidade chega. Para tanto, o médium precisa aplicá-lo tendo por base a caridade, o bem ao próximo e a sua melhoria moral. Veja, o tempo todo. Tem que se melhorar, pessoal. Que implica esforços constantes em vencer suas más inclinações, representadas pelos vícios, entre quais o orgulho. Lembre-se sempre do que eu disse hoje. Eu fui com uma tarefa espiritual, cheguei lá e tive que aprender duas coisas. Né? Uma delas, o julgamento, e a segunda, trabalhar o orgulho. Está aqui. Ó. E aí a gente tem que aprender cada vez mais com isso. E os cuidados, para a gente terminar, no desenvolvimento mediúnico. Eu tenho que ter cuidado. Primeiro, como que os espíritos agem, tá? Nessa jornada aí. Primeiro, influenciação para o mal e para a vingança. Então muitos agem ali para que a gente possa sempre ter aquele comportamento vingativo, que não perdoa, né? Que guarda rancor, que guarda ódio, que não perdoa de jeito nenhum, que não se entrega, não se abre ao processo. E sempre implicando o quê? Para que você se vingue
mais ódio. Então a gente tem que ter cuidado nessas bases do coração. Tá? E a gente fica guardando aquilo ali, é lixo dentro da gente. Uma outra turma estimula os nossos vícios. Beber, fumar. Ai, Ana, você só bebe uma. Eu só dizia, era a desculpa que eu dava. Mas eu só bebo uma. Mentira. Então tem um único paciente que chega hoje com essa mãe, mas eu só bebi uma. Eu disse, peraí. Olha, eu sou PhD nesse negócio aí. Vamos destrinchar essa uma. Lembre-se a hora que você chegou na festa. Tem mentalmente dentro. Não, eu cheguei, tomei uma pituzinha, depois tomei cerveja, uísque, nenê. Ah, você só tomou uma, né? Ah, conheço. Uma caixa. Então, às vezes, age estimulando os vícios. Cigarro, fumo, sexo desregrado, mentira. Então, vai estimular os vícios. Pessoal, tudo isso não vamos depositar na conta, tá, dos nossos irmãos espirituais. Nós já temos essa tendência, nós voltamos com essa tendência para nos melhorar. Eles não vão ter ação se eu tiver vontade e se eu quiser. Às vezes eu estou numa condição que eu preciso de ajuda de apoio. Eu já estou, né? Vou precisar de uma ajuda melhor. Mas a gente fica sempre depositando a conta, que é o outro inimigo, voltar aos inimigos, julgamento, e depositar nos outros, inclusive nos espíritos, a nossa infelicidade. Tá certo? Isso aqui abre campo mais ainda da nossa energia. Ficar depositando a culpa dos outros. Nada que como você soube, a matriz está na gente. Se eu fechar o plug, a tomada entra. Então, outra coisa, procrastinação e desconcentração. Vocês já viram? Eu preciso concentrar para evoluir. Quanto mais concentrado eu estou, eu estou indo para o caminho contrário. Eu preciso concentrar. E procrastinar amanhã eu faço. Depois de amanhã eu faço. Não sei quando eu faço. O que é que eu fiz vocês fazerem aqui? Estimulei vocês a refletirem, a fazer um planejamento. Por quê? Porque quando eu botar no papel, dia tal, eu vou fazer isso sim. Porque muita gente sempre vai fazer em agosto, que é agosto de Deus. Sempre, agora? Maio, né? Agora, dia 1º de janeiro, todo mundo vai... Tem o maio também, né? Maio nunca. Maio. E tem o 1º de janeiro. Não, olha isso. Eu pago. Olha, dia 1º de janeiro. Eu não boto para todo mundo que é o 1º de janeiro. Ele passa meia-noite, tá? Ele já começou dia 1º. Por que ele não bota? Não, mas só vale. Não vai botar. Já começou dia 1º para mim. Não, eu não vou pegar mais dia 1º. Quando chegar a semana, então eu estou sempre procrastinando o que eu preciso fazer. Então eu preciso planejar. Então, aquelas entidades que veio, os plugs da procrastinação, você está sempre tentando. E aí vai passando uma vida. Quando chegar no final dela, você não fez o que devia ser feito, como é que você vai ficar? Sereno ou angustiado? E por último, vai estimular você sempre a ter a necessidade de estar certo. Menino, essa é demais. Quem tiver que com orgulho, com a vaidade. Eu estou sempre certo. Então você vai para o canto. Não é isso, não, mas tem que ser assim, não. Isso que vai dizer, não existe. Eu vi assim, assado, não sei o quê. Ele não consegue dizer a tua opinião, a minha um pouco diferente, vou respeitar você. Ou então, poxa, eu gostei disso aí, vou aprender alguma coisa aqui. Mas tem aquela pessoa que quer sempre estar certo. Eu vou dar razão, vou dar verdade. Cuidado desse desenvolvimento. Então veja que está aí, ó. Essas 4 coisas, se a gente começar a melhorar na nossa vida, a gente vai fechando muito clube. Certo? Vai fechando muita coisa que
vai, eu acho que era isso. Vou encerrar só com vocês. Vamos fazer um momento agora e agradecer pelo dia. Então, primeiramente, eu queria dizer a você muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, no sábado, aqui nessa cidade linda, maravilhosa, frio, gosto muito. E poder estar aqui me deixa muito feliz. Por quê? Primeiro, porque mais uma vez é importante rever algumas pessoas e conhecer outras. Esse é um dos objetivos. Aqui traçado aqui. Segundo, poder ser ponte, tá, de conhecimentos e unidade espiritual. Não vem do gênero. Esses conhecimentos vêm da espiritualidade. Que passaram por Divaldo, como vocês viram, que passaram por muitos médios que a gente colocou aqui. Então o crédito, pessoal, desse dia vai todo para a espiritualidade. É ela que preparou com certeza esse ambiente, é ela que preparou vocês para estarem aqui. Muitos foram chamados, eu acredito. Muitos. Mas vocês foram os que estiveram conosco. Então, já agradecendo de coração pela oportunidade de vocês estarem aqui. Agradecer muito a espiritualidade, né, por essa preparação e dizer a vocês que isso toca o nosso coração para a gente seguir adiante sempre. Tá? Então desejo a vocês um excelente final de ano, né, essas festas aí que vêm para trazer mais uma vez uma grande reflexão. O Natal, ele celebra o nosso inconsciente, traz para a nossa cultura o quê? O nascimento de Jesus. Então, geralmente, quando a gente celebra o nascimento de alguém, a gente faz o quê? A gente comemora, fazendo o quê? Fazendo festa. Não é? E nessas festas, geralmente, a gente leva para o aniversariante o quê? Presente. Então, nesses 30 dias aí, 31 dias, né, de dezembro, eu queria convidar a vocês a participar da festa de Jesus. Lembrando que Ele merece todos os nossos presentes. Então, que cada um de nós possa, a cada dia, dar um presente a Ele. E o presente que Ele pede, que é mais sagrado, é que quando fizerem a um dos meus, é a mim que estás fazendo. Que a gente possa lembrar disso. Que a gente possa fazer uma caridade diária para dar esse presente a Ele. Essa caridade não é material. Que você procure no seu dia conscientemente dar esse presente a Ele. Então, às vezes você vai achar, quando você se dispuser, a oportunidade de dar esse presente. Pode ser que venha através de um pão, mas pode ser que venha através de um abraço, de um olhar, de um agradecimento, de um estímulo. Então temos 31 dias para celebrar o aniversário de Jesus e dar esse presente a Ele, através dos nossos irmãos. Tá? Então já começo hoje também dizendo a vocês que do meu coração está aqui hoje esse presente para Ele. Tá certo? Você como presente para a gente. Então que Deus possa nos abençoar. E eu queria pedir para a gente fechar os olhos, para a gente poder nesse momento agradecer. Inspirando, expirando. Que a gente possa se conectar com o nosso coração. Você pode colocar as duas mãos no seu coração. E através dessa conexão, quando você inspira, você vai perceber e vai sentir a presença do seu anjo protetor, do seu mentor, do seu espiritual, próximo a você. É um ser de luz que acompanha você desde o seu nascimento e muito antes da sua encarnação. Então deixe que Ele deposite uma luz. Você vai ver caindo uma luz das mãos dele ou dela,
uma luz das altas esferas espirituais. E essa luz é uma luz curativa. Essa luz, ela ajuda a você nas suas energias, ela ajuda você nas suas células, no seu corpo físico. E você sente que essa luz acolhe você, ampara você e te protege. E a partir de você, essa luz é levada a toda a cidade de Garanhuns. Veja que um coração luminoso se forma aqui nesse templo e é levada a toda essa cidade. Uma luz das altas esferas espirituais que ajuda essa cidade na sua evolução. Você agradece por esse momento. E lentamente você vai voltando, vai abrindo os olhos. Meus irmãos, né, após essa belíssima prece final, já fez a prece final belíssima, de uma forma muito bonita. É como o Nai falou, né, um presente para todo mundo aqui receber já é a segunda vez, para que tenham outras Vai ter a oportunidades. terceira? Já completei, né? É a terceira. Eu vou aproveitar um ensejo. Ele trouxe 2 livros, né, 2 exemplares, que é um livro da autoria dele. Eu vou fazer, quando você pedir que você diga o número de 1 a 25, eu entreguei para esse livro para todo mundo. Esse livro, pessoal, é um livro. Esse livro foi feito de caráter profissional, porque a gente queria levar isso a várias culturas, várias pessoas, e graças a Deus, né, e a conexão, ele trouxe muita coisa legal aí para muita gente. Os feedbacks que a gente recebe só deixam a gente cada vez mais feliz. Tá? Eu falo um pouquinho dessa história que eu tive ao longo desses reencontros na minha profissão, na minha vida. Então, vamos ao do número 1 ao qual? 25. Número 12. 12. Mentira. Não, só do É verdade. Por que eu não sei, mas é verdade. Então, vamos Se lá. quiser dedicatória, ele faz depois, né? Vamos ver qual autor está aqui. Só tem Ou mais um, de 1 a 25. Antes de a gente sair, eu queria pedir se fosse possível para a gente ter uma foto todo mundo junto. Do 1 agora ao 25 menos o 12, né? Menos o 12. Número 8. 8. Ok. Olha após a foto, não deixe Sara triste. O cara preparou um lanche ali, com todo carinho. Não sai sem lanchar. Isso vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Isso é difícil mesmo. Podemos tirar a foto? Ela pegou essa Estamos juntando. Rapaz, nós ficamos ali no meio agachados. A bolsinha pequenos ficam. DNA. Tá pegando todo mundo. Não bota a cabeça do mundo, não.
Todo mundo dizendo almôndegas. Todo mundo rindo. Agora tu, Sara, depois, pede alguém. Não, eu tô fazendo assim. É? Ela é Eu tô chique. tirando, é o teu, né? É o meu. Ela é Aí depois tu chique. passa pra mim, tá certo? Passo. Ela é muito chique. Vai tirar uma selfie. Vai estar perto, vai ficar melhor. Vou postar lá no meu Instagram, vai puxar, puxa lá. Ah, já contou seu dízimo. Aluna boa. Eu fizer isso, eu levanto mais.